Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando para você a resenha do cooperativismo e agronegócio, sempre com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje têm a força do cooperativismo. E continua a análise da redução e da ampliação de serviços bancários. No quadro Temática, o editor do programa Resenha fala das dificuldades de abrir fronteiras na agricultura. No vídeo motivacional da OCB, vamos acompanhar como funciona o cooperativismo. E no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, o exemplo de um personagem que voltou para vencer. Principal ponto, a ajuda dos técnicos, né? A participação da cooperativa e a equipe técnica, né? Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O programa de TV Estado de Excelência entrevistou Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, avaliando o plano de reorganização administrativa anunciado pelo Banco do Brasil e reafirmou o plano de expansão do Sicoob, cuja meta estratégica é estar presente com agências ou postos de atendimento em todos os municípios catarinenses e nos municípios gaúchos com mais de 20 mil habitantes. Veja a segunda parte. Então, é uma cota para ter o direito de ser associado na cooperativa. Isso é a lei que obriga, senão a gente até suspendia isso. Então, eu acho que entre um banco virtual e uma cooperativa de crédito, eu opto pela cooperativa de crédito porque ela pode atender presencialmente e virtualmente. Experimenta ir num banco virtual e reclamar. Você vai reclamar de alguma coisa, você vai reclamar para um robô, você vai receber respostas robóticas. Elas vêm respostas feitas. Agora, você na cooperativa pode dizer, não, peraí, eu vou lá na agência que eu sou sócio, conversar com o gerente, conversar com o funcionário e tirar minha dúvida. Quais são as principais vantagens de uma cooperativa de crédito? Nós nunca deixamos o associado na mão. O associado, nós temos que sempre corresponder à confiança que o associado tem na cooperativa. E através do nosso portfólio de produtos, que nós podemos atender o associado de qualquer maneira. Veja bem, antigamente a caderneta de poupança era exclusividade da Caixa Econômica, hoje não é mais. Hoje as cooperativas de crédito Sicoob podem receber aplicações através da LCA e LCI, a letra de câmbio de crédito agropecuária, letra de crédito imobiliário, ou através do RDC, ele pode fazer qualquer aplicação e também caderneta de poupança na sua cooperativa. E até é bom lembrar de uma coisa aqui, Raimundo, que as LCAs e a LCI, se ele aplica nessas duas contas, ele não paga imposto de renda. As pessoas não pagam imposto de renda. E ainda tem uma vantagem, que através da poupança feita na cooperativa, através da aplicação em LCA e LCI, ele não paga imposto de renda e ainda gera crédito para as cooperativas emprestar para os associados agricultores. Olha só a vantagem que tem nesse ponto, né? E, além do que, hoje em dia, as cooperativas têm aplicações, operações de crédito, conta corrente normal, cartões de débito, de crédito. Cartões, eu digo, porque são várias bandeiras dentro, né? Então, nós temos 3 bandeiras trabalhando, no mínimo. Ele pode fazer previdência, ele pode fazer consórcio, ele pode fazer seguro. E, gente, o portfólio de produtos financeiros que a nossa cooperativa tem, ela atende tudo que um banco oferece. Só que nós temos uma vantagem a mais, porque ele, sendo associado, quando chega no final do ano, nós temos o balanço e as sobras, não podemos chamar de lucro, mas as sobras da cooperativa, ela é distribuída para os associados, entre os associados. Então, eu só vejo vantagem você ser associado a uma cooperativa de crédito, em especial do Sicoob.
porque nós estamos nos treinando, nos capacitando, fazendo o possível e talvez até o impossível para atender bem o nosso associado, porque nós sabemos a razão, a nossa essência. Nós nascemos no Oeste, o Cicobi de Santa Catarina nasceu no Oeste de Santa Catarina através das cooperativas agropecuárias e através dos agricultores. Por isso que hoje nós nunca deixamos de ter recursos suficientes para emprestar para os nossos agricultores. Nós somos o segundo maior emprestador de crédito rural no estado de Santa Catarina. Nós sempre vamos fazer esse atendimento. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o tema de hoje, no comentário sobre a responsabilidade do editor do programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, Celívio Holtz, o destaque para o sabor do sucesso na superação das dificuldades na produção agrícola. No Brasil, a histórica caminhada de conquista de novas fronteiras na agricultura começa do sul para o norte. Agricultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, depois de esgotadas as oportunidades nesses três estados, iniciam a subida do ponto de vista do mapa para o norte, nordeste e Planalto Central. O objetivo: conseguir mais terras para o cultivo de grãos e criação de animais, principalmente gado bovino. Na bagagem, muita disposição e uma certa experiência na condução do negócio agrícola em seus estados de origem. Mas somente isso não bastava, porque encontraram pela frente climas e solos diferentes e pouca tecnologia para aplicar nas lavouras e criações nesses estados que estavam sendo conquistados. E ao lá chegar, começaram também as dificuldades, tanto de infraestrutura quanto de recursos para investir, pois as terras nem sempre estavam regularizadas para conseguir empréstimos nos bancos. Na hora de plantar, não se sabia exatamente a variedade certa de soja, milho ou feijão a ser usada, pois o comportamento das plantas era diferente neste outro clima em terras desconhecidas. Aquelas questões de horas de sol, épocas de chuva e controle de pragas e doenças, entre outras. Então, restava aos nossos desbravadores da agricultura brasileira ir na base do erro e do acerto e, aos poucos, investir nas pesquisas de novas tecnologias para aquela região escolhida. Sabemos que muitos desistiram nas primeiras dificuldades enfrentadas, mas os que persistiram e continuaram trabalhando muito, finalmente colhem os resultados de toda esta verdadeira saga em busca de melhores dias. E quando agora esses agricultores conseguem em média de 65 sacas de soja por hectare, 120 sacas de milho, 60 sacas de feijão e até 100 sacas de trigo por hectare, então aquela sensação de vitória que demorou um pouco, é claro, exigiu muito, é certo, é bem diferente do que uma boa colheita logo no início. Tem um gosto especial de alívio, finalmente, porque mostra que valeu a pena todo o esforço na superação das dificuldades, que foram muitas. Um sabor de alegria redobrada. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. No vídeo motivacional da OCB, vamos acompanhar como funciona o cooperativismo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, o exemplo de um personagem que voltou para vencer. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. A Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, lançou uma série de vídeos educativos e motivacionais que fala sobre os conceitos do cooperativismo. Vamos ver hoje um que explica como funciona o cooperativismo. Veja. No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto.
E tudo é definido de forma democrática, um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim, todos contribuem e todos se beneficiam, sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Depois de muitas experiências fora do campo, o produtor Silvestro Hepp voltou para o interior para fazer história no que mais gosta, a agricultura. Veja hoje no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio com Sebastião Garcia. O produtor que nós vamos conhecer hoje já teve outras experiências de trabalho, inclusive na cidade. Mas foi aqui no campo que ele se firmou. E teve um fator fundamental para isso, a assistência técnica. Você vai ver como essa questão é forte na história do Silvestro Hepp, que com a família produz leite em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. Dann gehst du da zur Wien, in die Blume, tust machen, wie wenn du statt was am Schafen wärst. Ne? Na casa do Silvestro é comum falar em alemão. Aqui a conversa é com a mãe, a dona Irma. Ela estava debilitada. E é com forte sotaque que ele conta a história da família. Ele é da terceira geração na propriedade. Começou com o meu avô, que comprou a propriedade ali, deve ser nos anos ali de 55, 56, que eles vieram ali, era tudo mato, né? O sustento era do cultivo de milho, fumo e criação de porcos, atividade que o pai do Silvestro deu continuidade depois. Silvestro tem uma irmã que também é agricultora. Ele é casado com Agnes e eles têm 2 filhos. O Derlei, que mora na cidade, mas trabalha com recolhimento e transporte de leite, e a Sandra, que tem 16 anos. A Agnes também é filha de agricultores e a família dela é numerosa. São 11 filhos. A maioria continua no campo. Nós chegamos a conhecer num baile. Faz quase 30 anos que aconteceu esse baile. O namoro a partir daí é um capítulo à parte nessa história. Veja só, eles moravam 17 quilômetros de distância um do outro. Mas isso não era problema para o Silvestro. Era 17 quilômetros a pé ou a bicicleta. Sábado. Cada sábado e voltava domingo, a não ser se dava uma boa de uma chuva, daí ficava lá até segunda. Quando se casaram 27 anos atrás, Silvestro e Agnes deixaram as casas dos pais e foram trabalhar de empregados numa outra propriedade. Eles cuidavam de gado de leite. Mas não deu muito certo esse trabalho. Durou pouco, 2 meses. Aí eles foram morar com os pais da Agnes. E lá nós ficamos 3 anos, trabalhando junto como peão lá também, né? Só que lá daí a atividade era lavoura. Passados 3 anos, nós resolvemos de ir morar na cidade. Fomos morar embora, né? Lá para Ibuti, Rio Grande do Sul. Foi outra curta experiência lá também. Silvestro alugou uma casa com um cunhado. Moraram juntos por 8 meses. E de lá se separamos, cada um foi morar numa casa separada. Mas Silvestro e Agnes continuaram na cidade, longe do campo ainda. Passamos 10 anos morando lá. Silvestro trabalhava numa transportadora. Agnes fazia faxina, cuidava de crianças.
E trabalhou numa fábrica de calçados também. A gente dá um jeito para poder fazer a vida lá, né? Um problema de saúde com a mãe, a dona Irma, motivou o Silvestro a voltar com a família para o interior. Um problema bem grave, o que hoje ainda bastante existe, e a tal da depressão. E foi se agravando e agravando. Então o pai chegou na conclusão de ir morar na cidade. A situação, por outro lado, permitiu um novo recomeço para o Silvestro e para a família. Melhor que os anteriores, de certa forma. Eles sempre quiseram voltar para o campo. Então viemos de volta e conversamos com os pais, né? E então eles foram morar na cidade e nós ficamos aqui para dar a sequência nessa propriedade, né? Silvestro lembra do dia da mudança, 9 de outubro de 2006. Mas lembra também dos desafios que ele e a mulher enfrentaram. Tinha muito o que fazer por aqui. Nós tínhamos que começar praticamente do zero a fazer as coisas. Não tinha mais que uma vaquinha e 2, 3 terneiros para engorda quando eles chegaram. E aí, não tinha renda para eles se manterem também. Era muito difícil, complicado. Nós praticamente ficamos 1 ano sem renda. Mas nós trouxemos um dinheirinho junto para poder se manter aqui, né? A propriedade do Silvestro tem pouco mais de 8 hectares. Milho foi a primeira cultura que ele plantou. No ano seguinte, plantou fumo também. E para aumentar a produção de leite, ele comprou mais 2 vacas. A atividade leiteira sempre foi a preferência da Agnes. Quando nós vinha da cidade passear ali, meus irmãos, aí a primeira coisa que nós ajudava a fazer era ir junto tirar leite. E eu sempre gostava. Nem que eu era da cidade, mas eu queria tirar leite sempre quando eu ia na casa deles. Comecemos meio assim, o que a vizinhança passava, o que nós sabíamos, o que nós imaginávamos, né? Eles usavam resfriador a água no início. O leite era carregado em latões. A atividade ganhou eficiência a partir da assistência técnica da cooperativa Auriverde, da qual o Silvestro é associado. Como que a coleta de análise do leite era feita através dos técnicos da empresa, da Auriverde, né? Eles chegaram a conhecer mais de perto a nossa propriedade, né? Então eles viram que o nosso endereço em cima daquilo era grande. Aí então, Silvestro trocou o resfriador, mudou instalações, investiu em nutrição e na genética dos animais. E eles foram atrás de mais conhecimento também. O casal participou do programa De Olho na Qualidade Rural, desenvolvido pela Aurora Alimentos, em parceria com o Sebrae, cooperativas como a Auriverde e outras entidades. A organização que se vê hoje na propriedade é resultado do programa. Nós achávamos que nós estávamos assim organizados em questão de guardar os objetos, né, material do dia a dia. Aquilo foi tudo melhorado, né, separado, pintado e identificado, né. Os benefícios se estendem à produtividade. Do rebanho de 16 vacas, 11 estão em lactação. 20 litros por dia é a média de cada animal. Com o investimento que fez em genética também, Silvestro espera aumentar o rebanho, chegar a 20 animais em lactação dentro de 6 meses. Esses troféus são outra prova da evolução na propriedade. É um reconhecimento pela qualidade do leite. Eles receberam a premiação por 2 anos seguidos. Acordamos ali 5h15 da manhã. 5h30 começamos a recolher as vacas no pasto, né? E ali em torno de 6 horas, 6 e pouco, começamos a ordenha das vacas, né? O trabalho é feito só pela família, Silvestro, Agnes e Sandra, que, pelo que tudo indica, pode ser a sucessora na propriedade. Que está para ver hoje, né? Ela está bem encaminhada já naquela atividade que nós estamos trabalhando, né? Ela é o braço direito no dia a dia. E além do campo, é ela quem cuida dos números. A parte financeira, da anotação, é tudo eu que faço. Sandra já fez também um curso de auxiliar de veterinária. Um indicativo de que vai mesmo ficar por aqui. É uma qualidade de vida boa, pode dar um rendimento bom
E porque é uma paixão que tem aqui. Silvestre e a família moram na casa que o pai dele construiu há quase 60 anos. O imóvel foi reformado e na varanda ele guarda alguns objetos que contam um pouco da história da família. Na casa ao lado mora a dona Irma, agora viúva. Ela está bem feliz e contente aqui de ter retornado naquela propriedade onde eles também começaram a vida a dois naquela época, né? Interessante como a história se repete, não é? E melhor, no caso do Silvestre, com toda a satisfação. É uma coisa muito boa trabalhar na agricultura. Com orgulho. Um orgulho muito grande, né? Humildade e gratidão também. O principal ponto, a ajuda dos técnicos, né? A participação da cooperativa e a equipe técnica, né? Claro, tem dificuldades, tem, né? Mas todo obstáculo tem uma questão de se vencer, né? E um ensinamento também, um legado. Agora, para a 4ª geração da família. A gente tem que lutar pelos sonhos e tentar conquistar, que a gente nunca pode desistir. Um orgulho muito grande que eu tenho deles, porque eles batalharam muito para chegar até aqui e com certeza vão batalhar mais ainda para chegar mais para frente. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Parabéns ao Silvestre Hupp por vencer os desafios enfrentados com muita dedicação. O nosso resenha de hoje termina por aqui, deixando para você um grande e cooperado abraço, desejando um excelente final de semana em família para você e sua família e até a semana que vem.